Olá, meus amigos. Vou começar essa web aula, né, explicando a vocês que o objetivo aqui é estar explicando um pouquinho dos assuntos para que vocês possam começar a escrever o artigo de vocês, né? O mais importante é começar a escrever e mandando por e-mail, né, que eu vou analisando e dando um retorno. Sempre que publicarem alguma coisa ou quiserem mandar uma mensagem no WhatsApp, fiquem à vontade, né? Vamos torcer aí para que toda essa situação passe rápido e logo logo a gente vai estar junto na sala de aula novamente. Do contrário, sintam-se à vontade para mandar WhatsApp, mandar e-mail. O objetivo é ir criando e a gente junto vai analisando e vai avaliando vocês, né? Então não pode deixar de escrever, tá? Na outra videoaula eu falei um pouco sobre o resumo, né? A gente explicou aí que o resumo é fundamental, tem a sua formatação, né? Dentro dessa formatação do resumo, você tem, o nome já diz, é um resumo de tudo, né? São 2.000 caracteres, até 2.000 caracteres, tem uma formatação específica, né? E nele você vai colocar todos os pontos do teu projeto, inclusive a conclusão, né? Que eu disse muito bem. O resumo, no caso do artigo científico, é um resumo de tudo. Aí você costuma falar, né? O aluno pergunta, louco, professor, mas como é que eu vou saber o final? Estou escrevendo ainda. É por isso que a gente costuma dizer que o artigo é uma previsão do futuro, né? Você vai colocar lá as conclusões, por enquanto, que vocês acreditam que vão encontrar, e ao longo do artigo, ao longo da pesquisa, lógico que isso pode se alterar, tá? Então isso é chamado ou considerado como elementos pré-textuais, né? O título, eu expliquei bem na última videoaula, né? Que o título ele tem a sua posição, ele tem o seu objetivo, tem que ser um título que vá direto na problemática. Tenho gostado de alguns temas, né? Não vou citar os nomes em virtude de alguma cópia, alguma coisa assim. Então, eu só estou dizendo que eu tenho gostado muito dos temas e os autores, né? Algumas pessoas têm mandado WhatsApp, professor, achei esse autor, né? Aquele autor. Estamos juntos. Pesquisem artigos científicos sobre o tema, verifique o autor, consulta, vê se dá para pesquisar sobre ele. E como a gente está nessa época de dificuldade, né, que não temos a quarentena de sair de casa, entra na biblioteca virtual, né? A faculdade disponibiliza isso para os alunos, até professores. Então a gente consegue entrar, dá para você tirar partes do livro, colocar num bloco de notas, como citação no seu trabalho, tá? Então você tem o título, que a gente já explicou em outra videoaula, o nome dos autores, tem aquela formatação específica que você tem que colocar a numeração, número 1, número 2, número 3, né, para cada autor, colocar lá a faculdade, embaixo a formação, né, a área que trabalha, o curso, né, que está mencionando. Isso a gente já falou, quem não viu, dá uma olhada na outra aula, tá? Então, no caso, só salientando, o abstract, que é na verdade o resumo em inglês, né? Quem quiser colocar, maravilha. A gente não exige, né, no caso desse artigo, mas assim, é legal já começar a fazer. É só copiar, lógico, é só colocar o português para o inglês, né? O ideal é que você use uma tradução bem feita, né? Porque às vezes o Google Tradutor te dá uma dificuldade aí nessa tradução, mas por enquanto não tem problema. Como eu não vou exigir, né? Pode ser pelo tradutor mesmo, você põe no Google Tradutor e coloca lá o abstract embaixo, porque você já fica no padrão, tá? Ah, professor, o que é abstract? É o resumo em inglês, tá bom? Você vai fazer o mesmo que você fez no resumo em inglês. Aí as palavras-chave são 3 palavras, né, que representam o conteúdo. Então, só recordando para a gente dar sequência.
Agora, o que a gente vai falar? Eu vou orientar vocês à introdução, né? O professor Arison, ele até, acredito eu, que tenha mandado a vocês uma data, que foi 27/3, que é sexta-feira, mas o que eu quero? Eu quero que você já comece a escrever, né? O resumo, o título, os autores e o início da introdução, né? Então, o que é introdução? Qual que é o objetivo da introdução? Ela apresenta o tema. Então, a primeira coisa que vocês vão escrever é apresentar o tema, tá? Por isso que quando eu falei lá no início que é importante que seja trios, né? Que vocês trabalhem no máximo com trios. Por quê? Para poder desenvolver um artigo onde ele fale muito perto daquele assunto, né? O artigo é um problema, é uma situação que você cria hipóteses de algo que você realmente se incomoda, mas sem se apaixonar, né? Então você vai apresentar o tema. Então você coloca lá qual o tema do seu trabalho, qual o objetivo, né, que você tem de escrever sobre ele, né, sobre o tema. Lembrando, sempre na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa. Você vai falar a respeito do objetivo de escrever sobre ele. Né? Eu vou escrever sobre educação ambiental. Aí o meu objetivo em escrever sobre educação ambiental é a necessidade que os alunos do ensino médio possuem da educação, de ter uma educação prática, em virtude das dificuldades de estrutura que a gente tem no nosso país, principalmente escolas que não têm parques e área verde. Então, por exemplo, essa é uma explicação. E aí, segundo o autor pelo qual que você está pautando o seu trabalho, pode citar, por exemplo, segundo Chavenato, segundo Balu, e assim vai, né? E o autor é sempre a razão do seu trabalho, que você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, né? E depois a razão da escolha, né? Uma justificativa sobre a escolha desse tema. E a importância do assunto em pauta. Aí você busca dados estatísticos no Brasil, a respeito da educação ambiental. 40% das escolas usam a educação ambiental como um item de segundo escalão nas matérias, deixa a matéria sem ter prática. Então, assim, você coloca a importância desse assunto pautada no mundo, né? No Brasil, seja onde for, né? A importância do assunto, né? Se eu for falar da importância do assunto do momento que nós vivemos, né? Essa pandemia é um assunto mundial. Então, posso colocar dados da Itália, dados da França, dados do Brasil, Estados Unidos, Japão, e assim vai. Isso muda constantemente, mas a importância do assunto é fundamental. Deve ser escrito no tempo presente, então é importante você escrever sobre o agora, né? É importante você falar sobre o tempo presente. Deve ser fruto de uma revisão da literatura sobre o tema em foco. Então, por isso que eu falo que é importante você já citar na sua introdução o autor, né? Esse autor é quem vai validar aí a sua introdução. O melhor jeito de escrever um artigo científico é você usar um modelo, é você ler um artigo científico. Eu publiquei alguns, eu coloquei uns artigos, um artigo de logística, um artigo de RH. Você pode pegar qualquer um no Google e aí verificar como que ele trabalha com a sua introdução e seguir nesse parâmetro, né? E essa revisão literária são os autores, né? Poder no final indicar como o artigo ou o trabalho está organizado e apontar o objetivo, né? Você vai colocar como é que
como é que esse artigo vai ser organizado e apontar o objetivo central, né, com essa organização. Então, sob esse aspecto, você tem a introdução. Então, como eu falei anteriormente, eu gostaria que vocês já colocassem ou já desenvolvessem a introdução. Aí o próximo passo vai ser a gente falar sobre desenvolvimento, tá? Mas foquem na introdução, tá bom, meus amigos? Eu vou falar aí, vou colocar ainda um vídeo falando ou analisando a introdução de um artigo, tá bom? Obrigado, até a próxima. Qualquer dúvida pode me contactar.